A pandemia do coronavírus nos mostrou que estamos cada vez mais dependentes da tecnologia. Mas, como alguns estudantes perceberam, solidariedade, companheirismo e generosidade foram fundamentais para que eles conseguissem continuar estudando na pandemia. Eu sou Gilson Carvalho e nossa convidada de hoje é Isabela Tupini Silveira, que faz Engenharia Química. Então, assim, eu queria conversar primeiro, Isabela, perguntando, em 2020, lá em fevereiro, março, como você reagiu? Qual foi sua expectativa naquele momento? Bem, Gilson, meio de março que a gente recebeu essa notícia, fomos liberados da universidade, sem prazo, mas com a expectativa de que em 2 ou 3 semanas a gente teria isso resolvido. E no trabalho, eu estava estagiando na época, a gente também foi liberado com essa expectativa. Mas, como a gente viu, ele perdurou até hoje, né? E vai perdurar, provavelmente, até os próximos anos. Mas a gente está tendo, né, as vacinações, né? Que bom. E a perspectiva é que a gente continue se cuidando, né? E você não é de Niterói, né? Você é de Bom Jesus do Itapapoana, mas aí você morava Isso. em uma república, como é que era, e como é que foi a reação e a relação das pessoas que moravam com você? Eu moro com mais 5 meninas, né? Num apartamento que a gente divide. E a reação das meninas, já que todas elas também estudam na UF e também estão engajadas em alguma ocupação, elas também foram liberadas das aulas, foram liberadas das ocupações delas, a perspectiva de que elas iriam voltar logo, né? A gente estava nessa tranquilidade, né? De que era só uma coisa passageira. Depois que começaram as notícias e tal, elas começaram a voltar para casa. Eu fiquei em Niterói o ano passado todo, na verdade. E a minha família mora aqui em Bom Jesus. Eu tô aqui agora, que eu consegui vir para cá, mas eu fiquei lá durante esse tempo todo. Muitas meninas voltaram para suas casas, né? Porque elas moravam perto, mas eu e mais uma menina ficamos, porque nós moramos longe e estava tendo alguns impedimentos de transporte. Se você com essa sua colega, as duas sozinhas, imagino que ficou difícil pagar as contas, né? Bem, o que aconteceu é que eu tenho muita sorte. A gente tem, na verdade. Nós conhecemos meninas muito responsáveis. Então, a grande maioria, apesar de não estar morando ali, de não estar usufruindo do espaço, elas continuaram pagando. E a gente, de uma maneira muito circense, digamos assim, conseguimos manter o apartamento. A gente discutiu várias vezes, tivemos várias reuniões com todas as dificuldades financeiras e todas as dificuldades da pandemia, e a gente conseguiu, mesmo com a saída de uma das meninas. Eu não sei se todos conseguiram fazer isso, tá? Eu acredito que não foi uma realidade para todos os apartamentos, todas as repúblicas. Em relação ao estudo, a gente sabe que há alguns anos já que a gente está caminhando para esse tipo de atividade remota, cada vez está mais comum fazer reunião online, essa coisa toda, mas de repente virou a única forma, né? Como foi lá? Vocês, cada uma tinha um equipamento, por exemplo, que todas são estudantes, e algumas até trabalham, então como que era cada uma ter seu computador, ou vocês em algum momento tiveram que dividir, né, emprestar uma para outra? Nós tivemos problemas com a internet, sim, dela cair com frequência, da conexão ficar muito fraca. Como não estava a lotação máxima no apartamento, a gente conseguiu gerenciar os espaços. Mas, por exemplo, eu tenho uma colega de quarto, que ela também estava trabalhando na época, eu estava trabalhando. Muitas vezes a gente fazia reuniões ou participava de aulas em horários simultâneos. Ali não pegava a internet, ainda não pega a internet em todos os cômodos. Então a gente precisava utilizar um cômodo mais próximo do modem para poder realmente ter uma conexão satisfatória, né?
mas a gente conseguiu fazer umas combinações de horário, falar assim, olha, eu preciso falar agora, tudo bem se você falar mais baixo? Você sentiu falta do contato com os colegas, do contato com os professores? Eu senti um pouco, sim. Eu tenho perfis de professores dentro da engenharia química. Alguns perfis funcionam muito bem com o Google Meet, né, com as chamadas de vídeo. Outros perfis não funcionam nada bem. Eu tive boas experiências no primeiro semestre. Agora, no segundo, acho que como os professores já estão se acostumando com esse trabalho remoto, né, eles já conseguiram desenvolver melhor a metodologia da aula, etc. Os professores foram muito criativos, na verdade, muitos professores tiveram o cuidado, né, de saber como a gente estava recebendo as informações. Isso foi muito legal. Os professores da UF tiveram esse cuidado, a maioria deles. E aí você disse que você fazia estágio também, e você conseguiu manter o estágio até hoje? Como é que está a sua situação do estágio? Bem, eu comecei estagiando, no caso, né, desde 2019. Em 2020 eu fiz todo o meu estágio praticamente remoto, né? E agora eu fui efetivada em 2021 e muito feliz. Mas o trabalho remoto, ele me deu duas sensações. Que eu estava trabalhando mais e que eu via o quanto é importante você ter um espaço para o trabalho e um espaço para você, para suas atividades extra-trabalho, digamos assim, para você estudar. Vou dizer que tem muitas vantagens em trabalhar e estudar em casa, porque você não tem o tempo de deslocamento, você não tem os custos de deslocamento, você está no conforto do seu lar, você pode ir ao banheiro, você pode fazer a sua comida, comer, muitas vezes em horários que você não poderia. Obviamente, eu me favoreci muito disso, mas também, né, percebi esses dois pontos. Sobre o estudo, como eu falei, eu tinha que, algumas vezes, dividir esse tempo, né, do estágio com o estudo. E muitas vezes eles aconteciam simultaneamente. E em relação à sua vida social e até sua saúde mental, você ficou isolada, né? Eu sou uma pessoa que gosta de ficar em casa. Mas eu percebi que durante a pandemia, esse excesso de ficar em casa também não me fez bem. Eu marcava alguns encontros online com meus amigos para jogar no computador. Eu fazia as videochamadas com a minha família para matar a saudade. Eu assistia séries, filmes. Eu não saía de casa mesmo. Eu saía de casa para fazer uma compra, para ir numa farmácia. Eu comecei, durante a pandemia, uma terapia através de videochamadas. Isso também me ajudou bastante. Tenho certeza que se eu não tivesse começado uma terapia, eu teria ficado bem pior. Cheguei a níveis alarmantes, mas não graves, de ansiedade. Porque a gente fica preso, parado, sentado o dia inteiro e sem perspectiva de nada, a gente fica ansioso, né? Pelo menos eu. Mas aí, quando a coisa foi melhorando, ou você chegou a ter essa sensação de que estava melhorando, que você, talvez, em breve, a gente sairia dessa situação? Até sair qualquer notícia sobre vacina, eu já estava mesmo entregando para Deus, porque a gente não consegue fazer muita coisa com especulações, né? E eu acredito muito na ciência. A vacina, saindo essa notícia, eu já fiquei mais tranquila. Eu consegui conversar com a minha chefe no trabalho e ela me permitiu voltar para casa, né? Porque tem toda essa burocracia de quando você está com o material da empresa. E aí, eu conseguindo esse aval, eu vim para cá o mais rápido possível. Isso foi em fevereiro. E agora eu estou fazendo todo o meu trabalho e estudo aqui em Bom Jesus. Então, eu sempre tive essa mentalidade de proteger as meninas que estão morando comigo, né, me protegendo,
e proteger as pessoas que estão me esperando aqui em casa, né? Da minha família, eu tive um tio que ele ficou na UTI, no hospital, muito mal, mas já está recuperando, inclusive, está recuperando agora da Covid. Tive 2 das minhas amigas que ficaram muito mal, muito mal de Covid, e estão tendo efeitos, né, pós-Covid, e isso foi já um baque para mim, porque imagina perder uma família, imagina perder uma amiga, imagina perder 2. Se alguém, principalmente um calouro, ou uma pessoa mais jovem, ou até mais velha, mas sem tanta segurança, te pedisse um conselho para, né, ficar bem de alguma forma, apesar de tudo, uma coisa prática, assim, o que você diria que seria possível a pessoa fazer para não enlouquecer completamente? Eu me considero uma pessoa muito privilegiada por ter conseguido manter a sanidade, por ter conseguido me manter ali nas minhas atividades, apesar de todas as dificuldades, né? Mas nem todo mundo teve. E é entendível, é compreensível que as pessoas se sintam ansiosas de terem que ficar nessa situação, de não poderem ver seus parentes queridos, de não poderem fazer as atividades que muitas vezes planejaram anos ou estavam planejando por muito tempo fazer, né, nesse ano de 2020 e 2021 também, que seguiu. Mas o que eu posso dizer é que vocês possam manter a mente no positivo. Tentar evitar ao máximo, pegar essas notícias pessimistas, notícias que sobre mortes, etc. É importante se manter, sim, informado, mas informações em excesso, informações que polarizam algumas coisas, não vão fazer bem para quem tem ansiedade, para quem tem medo. Então, evite porque isso é informação, mas não vai fazer bem para você. Evite também deixar de falar com a sua família. Eu mesma, longe, né, da minha família, falei com eles todos os dias, mas tem muitas pessoas que ficaram com as suas famílias, né? E esse convívio, ele também pode ser um pouco difícil, né? Existe conflitos em toda a família, mas não deixe de falar com a sua família sobre as suas ansiedades, sobre os seus medos, e às vezes até sobre esse convívio que foi gerado, né, devido ao enclausuramento, seja o mais comunicativo possível. E, obviamente, qualquer problema de violência ou qualquer problema de alguma opressão emocional que vocês tiverem, procurem ajuda. Procurem ajuda de profissionais, procurem ajuda de amigos próximos e outros familiares que tiverem, obviamente. Estar em isolamento já é ruim, estar isolado é pior ainda. Que fantástico, a Isabela conseguiu manter o estágio, foi contratada e estudar tudo ao mesmo tempo. Parabéns para ela, até a próxima.